Vamos dar uma olhadinha numa questão de Rio-São Paulo 2022, pegamos só questões do último ano, justamente para estar bem atualizado para você ver como é que cai. Mulher de 40 anos relata que desde a infância apresenta quadro de sibilância intermitente, especialmente quando há mudanças climáticas rápidas. Sintomas ocorrem 3 a 4 vezes por ano, bem espaçados, quando questionada ativamente refere coriza frequente. Não tem limitações funcionais relacionadas aos sintomas, já vai prestando atenção nisso, porque é um dos parâmetros para a gente avaliar se está controlado ou não. Mas sente bastante incômodo em virtude desses. Espirometria, volume expiratório forçado em 1 segundo, sobre capacidade vital forçada igual a 60% do predito. O índice de Tifenor famosíssimo que a gente precisa saber para diferenciar se é uma doença restritiva, obstrutiva ou um padrão normal. Essa paciente com menos de 70%, menos de 80%, depende se é adulto, criança, menos de 70%, com certeza estou falando de distúrbio obstrutivo. E o volume expiratório forçado igual a 70% do predito, com resposta ao broncodilatador e normalização dos valores após. Opa! Então não só tem um distúrbio obstrutivo, como aqui de forma confirmada tem uma resposta broncodilatadora positiva. É obstrutivo e se teve a resposta, é asma. Nenhuma dúvida, mas isso nem diferencia não só para a gente revisar um pouquinho de conteúdo, pode ser um CCQ também de algumas questões. Qual o tratamento indicado nesse momento? Aqui o objetivo não é te deixar fazendo a questão inteira, a gente só quer te mostrar o que cai e cai repetidas vezes. Formoterol e budesonida via inalatória a cada 12 horas sem necessidade de associação de outras medicações? B. Formoterol e budesonida via inalatória conforme necessidade? Essa vai ser a resposta certa. Por quê, galera? Essa paciente não tem nenhuma gravidade, tem sintomas 3 a 4 vezes por ano. Se fosse por mês, a gente ainda pensaria em fazer só SOS. Se a gente está falando por ano, super tranquilo, a gente vai colocar a medicação só quando ela precisar. É diferente do paciente, eu quase nunca tenho sintoma, mas internei semana passada por conta de asma. Aí claro que tem mais gravidade, a gente vai pensar em colocar alguma coisa ali regular, principalmente o corticoide inalatório regular, categoria protagonista na desinflamação desse paciente com uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Beleza? Galerinha, só para a gente destacar aqui alguns pontos que são atualizações recentes e outro para a gente já introduzir alguns CCQs a mais, te dar um pouco mais de conteúdo numa mesma questão. Na letra D, saca só, salbutamol via inalatória conforme a necessidade da paciente, sem necessidade de associação de outras medicações. Aqui a gente quis destacar por quê? Isso até bem pouco tempo atrás era feito e algumas diretrizes um pouquinho mais antigas podem colocar essa alternativa de resgate. Porém, a partir do DINA de 2021, colocou-se que toda vez que o paciente utilizar um beta-agonista de curta duração para SOS, ele vai precisar fazer também um corticoide inalatório. Justamente com essa visão de que se é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, de que adianta eu desligar um pouco, antagonizar esse broncoespasmo do paciente por 4 a 6 horas? E outra, ele possivelmente está exposto ali a gatilhos, uma infecção de via aérea, pelo de animal em casa, poeira de obra ou da cidade, e aí ele entrou em crise, exacerbou aquela asma. Se ele está exposto a esses fatores e tem uma doença crônica, não faz tanto sentido eu fazer a medicação só de 4 a 6 horas. Então vou associar, mesmo que só no resgate, corticoide inalatório para esse paciente, beleza? Fica essa informaçãozinha que é uma atualização quente, super legal para a gente lembrar aí. Algumas questõezinhas mais antigas, poderia até ter essa opção. A questão mais recente, terminantemente proibido. E na letra E a gente está com mais um ponto. Formoterol e budesonida inalatória a cada 12 horas? Não precisa isso tudo, a paciente tem sintomas muito esparsos. E montelukast oral para tratamento de rinocinusite alérgica associada. Montelukast a gente pode até pensar em usar, mas isso é o paciente lá fim de linha, que a gente já tentou várias outras coisas, já colocou corticoide inalatório em dose moderada, já associou um broncodilatador de longa duração, como formoterol, por exemplo, e ainda assim não controlou. Montelukast com certeza não vai entrar para esse paciente nessa fase mais inicial, numa paciente que tem sintomas muito esparsos. E o grande conceito-chave aqui pra gente, paciente sem tratamento, com sintomas pouco frequentes e sem exacerbação grave recente, pode ser manejado com beta-agonista de ação rápida em SOS, mais corticoide inalatório em SOS. Daqui a pouquinho eu reviso com você o que é linha preferencial e linha alternativa dos STEPs. E depois eu vou te dar um macetão que vai tornar mais fácil ainda se você estiver super preguiçoso e não gostar do tema, que você vai resolver muita questão com macete também. Eu, Ianzinho, ser humano preguiçoso, com respeito. A mãe de todos os pecados é a preguiça e como uma boa mãe deve ser respeitada sim. Pessoal, não sou preguiçoso, mas a gente tem
outras coisas na nossa vida. A gente não é só marcador de bolinha. Então a gente precisa otimizar o nosso estudo, em vez de ficar relendo a mesma coisa várias vezes, a gente fazer um macetão para facilitar a nossa vida, economizar tempo para a gente estudar, para a gente se cuidar, para a gente relaxar, passar um tempinho com a nossa família e nossos amigos, se dedicar mais a um internato, a um outro trabalho. Isso é super importante. Então a preguiça, quando bem utilizada, tem seu espaço sim. E aqui vai meu presente de preguiçoso para você preguiçoso que quer melhorar o seu aproveitamento de tempo também. Macetão da Aristo no ajuste de medicação ambulatorial para asma. Não tem corticoide regular? Adiciona. Já tem corticoide regular? Adiciona um beta-agonista de longa duração. Já tem os dois? Vou aumentar a dose do meu corticoide inalatório. Nada disso resolveu? Vou chamar o especialista e vou pensar em IgE, vou pensar em antimuscarínico, vou pensar em corticoide oral, corticoide sistêmico, né, numa dose um pouquinho maior. Gente, com esse macete você resolve tanta questão sem nem saber qual step se trata, que você vai ficar admirado. Funciona para as questões de pediatria, funciona para diversas situações que vão aparecer na sua prova. E só lembrando, é um tema gigante dentro de asma. Lembra desse macetinho? Eu não botei 1, 2, 3 e 4, porque senão ia te confundir com os steps que já tem. Então botei de A até D, print isso aí, salva no coração, você vai reacessar isso várias vezes e aplica isso, depois me diz se funcionou ou não. Vai te ajudar com muita questão. Ah, mas está na linha preferencial, está na alternativa. Ih, mas esse passo aqui nem existe, como é que a banca colocou isso? Não importa. Aplica o nosso macetão preguiçoso, porém muito efetivo. Não tem corticoide regular, vou adicionar. Já tem corticoide regular, está parcialmente ou não controlado, vou associar um beta de longa duração, formoterol, por exemplo. Já tem os dois, não está controlado, vou colocar esse paciente com corticoide inalatório em dose média e manter ali o beta de longa duração. Nada disso funcionou, vou apelar, chamar um especialista. É esse o nosso macetão.